podemos dizer, para mim, como hoje teólogo formado e admirador deste homem que está aqui, é um manauense, porque não mora lá em Manaus mais, mas é fruto da terra, não é, reverendo? Nasci no Amazonas, eu sou a quinta geração de amazonenses do lado dos meus pais. Sim. Meu pai. E do lado da minha mãe, eu sou nativo, indígena. Então, para quem não conhece, reverendo Caio Fábio, bem, é um homem polêmico, é um homem que coleciona trunfos e muitas brigas e desavenças dentro do meio evangélico tradicional. Mas eu quero hoje fazer para vocês um café com Caio. Um café Mas tranquilo. eu não coleciono, não. Você deixa para lá? Não, e nem estou procurando briga. Eu só opino sem perguntar a ninguém o que eles acham. As brigas te acham, Caio? É claro, eu nunca procurei nenhuma, não tenho inimigos, não considero que eu seja uma pessoa que procure brigas. Tem muitos que procuram. Sim. Que vivem dizendo o dia inteiro. Eu não, eu prego o evangelho e digo coisas que as pessoas não suportam ouvir. É só isso. Vocês já perceberam como a entrevista de hoje vai ser. E hoje nós estamos aqui tomando um cafezinho. Aproveita esse período para já deixar o seu like, se inscrever aí no canal, compartilhar com seus amigos, marcar 2, 3, 4 amigos, quanto mais melhores, para que eles também conheçam um pouquinho dessa peça rara, que é o reverendo Caio Fábio. Então, vamos lá. Quem é Caio Fábio, reverendo? O pessoal tem que ver, né? Igual Pilatos perguntar a Jesus o que é a verdade. Jesus respondeu? Não. Olha bem para mim que você vê que eu sou. Eu nunca me autodefini, eu não sou uma pessoa de autodefinição. Eu acho uma coisa muito pretensiosa as pessoas se autodefinirem. Acho melhor você dizer quem eu sou. Bem, As pessoas ali dizerem quem eu sou. E de preferência os que vivem comigo, me conhecem mesmo, e dizerem quem eu sou, porque eu não tenho essa concepção prévia, eu nunca acordei nem um dia da minha vida e pensei, meu Deus, quem é Caio Fábio? Eu não sei quem é esse cara. Processo em crescimento e quem viu, viu, quem interpretou, interpretou. E a polêmica a qual você aludiu no início vem disso aí, de um monte de gente achando que sabe quem eu sou. Mas não sabem, porque para saber tem que comer, tem que provar, tem que viver junto. tem que se caminhar junto. Tem que caminhar junto. Aquela máxima do comer 1 quilo de sal juntos, ela se faz presente nessa situação, Não cara? precisa tanto sal. Só um pouquinho? Basta ter um mínimo de convívio que a pessoa começa a saber quem eu sou. Não é difícil, nem um pouco, porque eu sou uma pessoa franca, direta, clara, explícita. Você costuma mandar algum recado? Você costuma mandar não, recados, não? Não mando recado para ninguém. Eu digo o que eu penso. As pessoas é que pensam que eu estou pensando nelas. Mas eu não estou pensando em ninguém, eu estou falando um assunto. É amor recalcado, você acha? Ah, tem muita. Eu vivi a minha vida inteira, eu quase não tive ódios contra mim. Eu tenho, são paixões frustradas. Frustradas, magoadas. Até os principais detratores que eu possa ter me respeitam profundamente. Quando encontram comigo, é uma reverência que quem não conhece nem acredita que um indivíduo me trataria daquele modo. Falar nesses detratores, assim, quem pesquisa um pouco sobre a sua história vê que você era o queridinho do meio evangélico, né? Era extremamente quisto pelo povo chamado de hoje os evangélicos tradicionais, né? Por aí. Não, ia de uma ponta a outra do espectro. Os que te amavam muito, dos que te detestavam muito, não? Ia dos hipertradicionais aos neopentecostais, o espectro do pessoal de quem eu recebi a vida toda muito carinho. E o que acontecia com isso tudo? Me divorciei e havia aquilo que você sabe, esses apaixonados raivosos foram eles
que na mágoa deles, como se fossem esposas traídas ou alguma coisa assim, saíram distribuindo, Desafetos. atribuindo a mim tudo que se pode imaginar de ruim. Eles não têm nada para contar. Se você perguntar o que foi, não, ele se divorciou. Bom, Quantos pastores divorciados nós temos hoje em mas dia? é que eu não era um pastor, eu era mais que um pastor. Na cabeça deles eu ocupava um lugar de uma quase divindade. E não porque eu fosse diferente do que eu sou hoje. Eu sou exatamente a mesma pessoa, 20 anos mais velha. Só isso. Disse sempre as mesmas coisas, nunca fugi de nenhum tema, opinei a vida inteira sobre o que eu pensava desde que eu comecei a pregar o Evangelho com 18 anos. 19 eu já estava na TV, sendo eu mesmo. Então, o que houve? Houve que, de um lado, havia um monte de invejosos que não podiam dizer nada, porque não se tinha o que dizer. A minha vida era irrepreensível aos sentidos deles. Eles não tinham o que falar. Eles podiam não concordar, mas não tinham o que dizer. E tinham medo de dizer, porque a multidão do povo, é aquela história do Evangelho, usando a expressão, a multidão do povo amava Jesus, ou gostava de Jesus, ou seguia Jesus, ou queria Jesus, então esperavam uma boa ocasião para prendê-lo, para tramarem contra ele num lugar secreto, numa oportunidade que se lhes apresentasse. Então, eu, na minha vida, tudo que eu vejo é repetição da psicologia relacional do Evangelho. Então, respondendo à tua pergunta, o que aconteceu comigo, o fato tópico, Divórcio. histórico, divórcio. O mais é a expressão, eu me tornei um provocador da expressão da alma evangélica e cristã, especialmente nesse país. Se você a minha presença entre os evangélicos diminuía muito a manifestação de quem os evangélicos de fato são, na sua maioria. A minha presença era uma referência esmagadora demais. Sua presença, então, você acredita que revelava aquilo que muitas vezes estava oculto? A minha presença encobria Sim. o que estava oculto, porque eles tinham o maior prazer de dizer para todo mundo que eu era a cara dos evangélicos. Eu era a melhor representação que eles tinham para o mundo, para fora, para a sociedade, para todos os ambientes, da academia a qualquer outro ambiente. Mas quando eu me divorciei, eu não só me divorciei, aí é que vem a segunda parte mais complicada. Eu me divorciei dizendo que não queria mais fazer parte daquele meio, que eu não aguentava mais ser parte daquela coisa feia, mentirosa, hipócrita, inconversível, que aplaudiam e aplaudiam tudo que eu dizia, mas não levavam para dentro de si o compromisso com a palavra na qual eles diziam concordar. Porque se eu tivesse me divorciado e continuado dentro do meio evangélico, estava tudo como dantes no quartel de Abrantes. Mas o problema não foi que eu me divorciei. Foi que você rompeu com eles. Eu me divorciei deles. daquele movimento. Reverendo, partindo da premissa de que você rompeu com todo esse movimento evangélico, com todo esse movimento, como você já havia me dito antes aqui, que é um movimento que aprisiona muitas vezes as pessoas dentro de doutrinas humanas e outras coisas mais, como você se vê hoje? Você se vê Como com eu sempre alguma... me vi ter me convertido e começado a pregar o Evangelho sem pedir licença para ninguém, sem me tornar católico, sem me tornar evangélico, sem me tornar nada, é um acontecimento natural, porque quando as pessoas criam em Jesus, nos evangelhos, elas não se tornavam nada, elas se tornavam discípulas de Jesus. Não se tornavam membros de uma denominação de discípulos. Então, quando eu me converti,
Eu me converti no Amazonas, em Manaus. Sua família era cristã? Não, é uma longa história. E aí a gente vai fazer uma viagem enorme. Entendi. Né? Mas respondendo a tua pergunta. Então, quando eu me converti, as alternativas que eu teria se eu quisesse me ligar a algum grupo cristão era ir para a igreja evangélica, uma denominação evangélica. Meu pai tinha se convertido há não muitos anos, ele era agnóstico, se converteu. E àquela altura, quando eu me converti, ele já era pastor presbiteriano há 5 anos. Era a opção ir para estar com os meus pais na igreja presbiteriana, ou seguir numa outra denominação, ou tudo que eu não viraria naqueles dias seria um católico, porque a igreja católica era muito pior do que ela é hoje. Hoje eu tenho muitos amigos, especialmente nos Estados Unidos, que não suportando mais a igreja evangélica, acabaram indo para a igreja católica. Inclusive filhos de missionários brasileiros que trabalharam aqui 50 anos, alguns filhos, não suportando a igreja evangélica americana, na loucura que ela se meteu, acabaram indo para uma paróquia católica onde tem um padre calmo, que prega o evangelho, que não fica glorificando deuses santos, mas são pessoas cristocêntricas no seu ensino, e acabaram, muitos deles me dizem que encontraram um lugar de muito mais conforto para estar nesse sentido. Nunca foi meu caso. Eu fui criado livre, por um homem livre, que me estimulava desde menino a andar com as minhas próprias pernas. Então, quando eu me converti, eu não perguntei uma única vez, e agora? Para onde eu vou? Eu já sabia, eu tinha encontrado o caminho, a verdade e a vida. O que eu vou para o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É isso que eu vou fazer. O mais foi o valor agregado da fraternidade, o fato de que meu pai era pastor presbiteriano, minha mãe tinha sido presbiteriana desde a infância, embora ela diga que se convertera mesmo ao evangelho após a conversão do meu pai, foi que ela viu a diferença entre um religioso e um nascido de novo, apaixonado como meu pai. E foi por causa desses vínculos que eu fui para a igreja presbiteriana me congregar, só isso. Só que eu não consegui ficar nem 3 meses sentado no banco me congregando. Logo começaram a me chamar em todas as igrejas. No início era para dar um testemunho. Na cidade eu era conhecido demais antes de me converter por tudo aquilo que a conversão me fez deixar de ser. Então a cidade me conhecia muito bem. Foi um negócio meio chocante para a cidade a minha conversão. E aí por causa disso eu ia testemunhar aqui e ali, me levavam, mas eu só estava pregando. Mas eu pregava mesmo, era na praça, era entre os hippies, era com a moçada da cidade, as que normalmente elites. Não era benquista dentro das igrejas. Não sabiam nem o que era igreja, tinham um pavor de pensar em igreja. Mas gostavam de mim. E criam que um jovem homem como eu, para ter tomado aquelas decisões com aquela radicalidade, é porque alguma coisa de fato tinha acontecido com o indivíduo. Então eu fui pregando, depois a televisão em Manaus, a Globo, de propriedade de um amigo do meu pai falecido ano passado, o Dr. Felipe Dal, me chamou e me ofereceu um horário gratuito, aos domingos à noite, 6h30, 7 horas, meia hora de graça. Você ficou muitos anos ali, né? Eu fiquei muitos anos, eu estou há muitos anos fazendo a mesma coisa, né? Daqui a pouco eu vou morrer de tão velho que eu estou ficando. Que Deus conserve mais tempo. Eu nunca parei de fazer nada disso e nunca pedi licença a ninguém, nunca perguntei o que eles pensavam. E o fato de você não pedir licença para ninguém, você acha que incomodou durante muito tempo e ainda incomoda esse movimento tradicionalista de Claro que evangélicos? incomoda. Mas falando de coisa boa, como diria Sônia Abrão, vamos falar de coisa boa. Hoje, Caio Fábio é pastor do Caminho da Graça, é isso? Essa designação pastor Sim. foi uma das coisas
em relação às quais eu sempre me senti muito desconfortável. Sim. Porque pastor é uma vocação. Se você é uma pessoa com amor, com espírito de consolação, de exortação, de acolhimento e com uma prática do evangelho coerente, e o coração está cheio de carinho em relação à condição, à necessidade e à fraqueza humana, você é um pastor, sabendo ou não sabendo, sendo designado assim ou não, porque pastor é quem cuida, pastor é quem vigia, pastor é quem recolhe, pastor é quem diz por aí não, vem mais para cá. Pastor é quem anda junto com gente. Não é um mero cargo eclesiástico. Isso é idiotice, cansativo. Então, eu achava aquilo brega. Quando quiseram me ordenar, eu morri de vergonha. Sério? Morri de vergonha. Tem gente que briga por Pois é, mas tem eu isso? não. Morri de vergonha. Meu Deus, para que fazerem esse aparato inteiro? Aí veio um monte de homens que no cotidiano eram pessoas que não aconselhavam, não atendiam, não pregavam, alguns nem criam muito. Não estavam no perto Evangelho. do povo. E nem criam muito no Evangelho. Eles foram lá botar a mão na minha cabeça e dizer que de agora em diante eu estava autorizado a ser pastor. Eu aceitei muito mais por amor a meu pai que estava ali, do que por qualquer necessidade pessoal que eu nunca tive. E depois de décadas como pastor presbiteriano, mas vivendo em total liberdade, porque a igreja presbiteriana nunca me oprimiu. Sim. Nunca, em momento algum. E eu jamais aceitaria ficar na igreja presbiteriana, ter continuado todos aqueles anos, se eu tivesse sido oprimido em qualquer momento. De alguma maneira. Nunca fui. E justamente por isso, eu também nunca fui um pastor presbiteriano. Eu era alguém que a igreja presbiteriana tinha ordenado. Sim. E me deixado livre para ser pastor do mundo. E eu nunca me vi de outro modo, a não ser como um pastor da paróquia universal, onde houvesse gente, era ali o lugar da minha presença, como um proclamador do Evangelho, de boas novas, de ensino, do modo como Jesus ensinou a viver e a enxergar. Entendi. Então, foi só isso. Quando eu me divorciei, há 20 anos atrás, 21 anos atrás, coisa antiga, há 21 anos atrás, não teria acontecido nada se eu tivesse apenas me divorciado. Caio, vamos para a última parte da nossa entrevista. Eu queria te fazer algumas perguntas que eu postei nas redes sociais aqui, falando que a gente iria gravar, e algumas pessoas postaram algumas perguntas para que eu te fizesse. Uma das primeiras perguntas é, as pessoas estão te perguntando o que você acha da ministra Damares. A ministra Damares, um assombro. Um assombro. Como diria o Gustavo Mendes, é a sinistra Damares? É, a sinistra Damares. Eu morro de dó, eu fico com vergonha ali quando eu vejo a ministra Damares. Quem te faz essa pergunta é a Belinha Belli, é uma das minhas seguidoras aqui nas redes sociais. Olha, tá respondida a sua pergunta. Uma outra pessoa também pergunta, que eu não sei pronunciar o nome dele, é Depou Sant, que é o que está escrito aqui. Afinal, reverendo, o diabo venceu ou não o Cristo no Brasil nesses tempos com o apoio da igreja? O diabo nunca não venceu a igreja que as pessoas chamam de igreja. Simples fato de existir algo que a gente chama de a igreja, que tem nome, tem endereço, tem todos os interesses nos poderes deste mundo, já é uma vitória do diabo em si. O diabo só não vence a igreja que anda segundo Jesus,
E a igreja de hoje anda segundo Jesus? Ela disse que não tem nada a ver com Jesus. Então, essa igreja faz a vontade do diabo, como Jesus disse. O diabo é o vosso pai, quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele disse isso para o grupo mais radical de judeus, que fariam os evangélicos se tornarem o que eles são, pagãos, perto do compromisso daqueles religiosos, aos quais e para os quais Jesus disse o que disse. Vocês estão se jactando que são filhos de Abraão, têm o DNA disso e daquilo, mas vocês são escravos do pecado. Aí eles enlouqueceram. Vamos lá, a última pergunta que fizeram aqui é do Rodney. Fale sobre a autoridade espiritual. É um conceito bíblico ou é um conceito humano? Essas autoridades políticas que muitos conferem. Essas autoridades hierarquizadas, espirituais, são um conceito mundano. Como Jesus disse, é dos reis dos povos, dos príncipes e governantes é que agem assim. Mas não tem nada a ver com o Evangelho. No Evangelho, quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser grande, seja aquele que sirva. Quem quiser ter alguma coisa diante de Deus, seja o servo mais discreto e que não tem em qualquer tipo de discrição, de ação, o limite para o seu fazer. Ou seja, se ele fizer só o que lhe for mandado, ele é servo inútil. Por isso, o conceito de autoridade no Evangelho tem a ver com essa entrega de amor, tem a ver com dar a vida. É daí que vem a autoridade, não é uma autoridade hierarquizada, é uma autoridade que brota de dentro. Entendi. Que as pessoas sabem que é verdade e ouvem e temem e tremem porque estão ouvindo a verdade de Deus. E por falar em verdade de Deus, a ciência tem avançado tanto em diversos conceitos. O que você tem a me dizer sobre física quântica e espiritualidade? Até que ponto elas convergem? A física quântica está aí para tentar justificar ou colocar validação na fé, no movimento de oração, em alguma coisa nesse sentido? Tudo é bobagem de um monte de meninos tolos. A física quântica nunca não esteve aqui. A gente é que começou a descobri-la 100 anos atrás. Até mesmo a física quântica, do ponto de vista científico, já é antiga. É que o evangélico anda na rabeira do trem da história. Eu já nasci com mecânica quântica diante de mim. Você acha que o que nós pensamos é colocado em ação? Nós somos observadores ativos disso? Foi o pessoal que leu o livro, ouviu o vídeo Quem Somos Nós? Aquele videozinho. Ai, cara, parecia que tinham descoberto a pólvora. Me dá muita vergonha dos evangélicos, sabe? O povo atrasado e ignorante. E quando pega alguma carona, quer logo transformar aquilo ali numa grande descoberta que vai revolucionar tudo. Eu lido com física quântica com a naturalidade com a qual eu lido com a física macrofísica newtoniana. É um dado da existência. Agora, é a física que viabilizou esse teu aparelho aqui. Foi por causa das descobertas de natureza quântica é que toda a nossa tecnologia deixou de ser uma mecânica analógica e começou a crescer na direção de ser um multifacetamento da realidade, porque a física quântica facilita os armazenamentos, facilita o extrapolamento das lógicas lineares, facilita e dá uma lógica à própria realidade da impermanência das coisas, mostra com manifestação de laboratório que as distâncias estelares não são nada, que uma partícula quântica que esteja aqui, essa mesma partícula pode ter o seu recíproco do outro lado da galáxia. Então, o que a física quântica serve é de uma grande metáfora
mas apenas uma metáfora do significado da espiritualidade que não tem limites na matéria nem no tempo. Mas ela não é o espírito, ela é ainda uma metáfora de algo que transcende a própria física quântica. O espírito humano não é um fomento e uma formação quântica. Ele transcende a física quântica. E no que diz respeito à utilização dela para fins espirituais, só se for como metáfora daquilo que até então não tinha nenhum comparativo próximo ou semelhante. Mas reduzir a realidade espiritual ensinada por Jesus e pela Escritura a alguma coisa que se tornou mais palatável por causa da física quântica, ainda é uma tolice de meninos. Eles nem entenderam a física quântica e nem entenderam ainda a natureza do espírito, segundo a Escritura, segundo Jesus, segundo o Evangelho. Assim, eu modernamente, ou pós-moderna liquidamente, eu poderia dizer como Jesus disse: a que compararei o reino de Deus? Senão a um fenômeno de incontrolabilidade, que não está nas mãos de ninguém, que tem suas reciprocidades espirituais manifestas em muitos mundos e dimensões. Serve como uma comparação, é como o grão de mostarda, é como o sal, é como a luz, é a física quântica. Mas não é a coisa em si. Ai, meu Deus. E, por fim, inteligência artificial. Eu tenho pensado muito no seguinte: assisti aquele filme Inteligência Artificial do menininho que é um robô e tal, e ele fica procurando a fada azul. Me veio sempre um questionamento: nós corremos riscos de sermos dominados pelas máquinas ou de sermos substituídos por elas? E um adendo: há a probabilidade de, na criação de um ser com inteligência artificial, dele... Se ele desejar adorar a Deus, se ele desejar buscar a Deus, é plausível isso? Você pode programar um computador para querer adorar a Deus. Assim como a maioria dos crentes não passam de computadores e de robôs adorando a Deus. Não sabem nem o que é Deus, nem quem é Deus, nem por que estão adorando. São dotados mas faz de inteligência parte artificial. De uma programação artificial. A religião é uma das maiores produtoras de inteligência artificial. Porque o cara trabalha com funcionalidades de robô, mas não tem um espírito consciente e quebrantado. A Apple tem que tomar cuidado, hein? Então a inteligência artificial não tem mais volta. Ela está aí e ninguém vai retroagi-la. Mesmo que houvesse uma guerra nuclear, não se acabaria com a inteligência artificial. Bem, Caio, eu quero te agradecer pela gentileza, pelo café. E como eu moro na região de Sabará, que é uma cidade vizinha aqui, uma cidade histórica de Belo Horizonte, eu tomei a liberdade de te trazer uma aguardente de jabuticaba, que é típico da gente aqui. Eu cheguei aqui, sentei, fui pegar o meu café e umas coisinhas para comer. Quando eu voltei, tinha isso aqui na frente. E eu não associei o nome à pessoa. Eu só li aguardente de jabuticaba, Sabará, Minas Gerais. Eu falei, que interessante. Todos os anos tem um festival. Não, eu pensei que era uma coisa do hotel? Era um brinde, um token do hotel. Que botava em todas as mesas. Eu não sou muito dado a detalhamentos e a cuidados, eu nem observei que as outras não têm. Então foi você que Foi eu que trouxe. Em Sabará. Obrigado. Obrigado a você. Nós temos aqui em Sabará, tem um festival de jabuticaba todos os anos. Aí tem geleia de jabuticaba, mostarda feita com jabuticaba, cachaça feita com jabuticaba, tem uma pancada de coisa. Na minha casa eu tenho um pé de jabuticaba. Bate-bola, jogo rápido. 3 coisas. Vida. O que você pensa de vida? A primeira coisa que vem na cabeça, vida. O que é viver? É amar. Se você não ama, você existe. Você passa a viver quando ama. Eu não creio em vida sem amor. Jesus. E Jesus é a imagem do Deus invisível, a expressão exata do ser de Deus.
É Deus na comunicação mais absoluta possível em relação à percepção humana de quem seja Deus. Eu e o Pai somos um. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. E família? Família é a extensão significante do meu ser e, ao mesmo tempo, é o que me dá o retorno de significado para o meu ser relacional andando na história. Família, para mim, não decorre do meu DNA, nem tem nenhum vínculo com isso. Tem a ver com uma escolha ou um acolhimento de vida, de pessoas que decidiram e que entenderam que viver com você e a sua sombra é o que elas chamam de minha casa, meu telhado, meu ethos. Isso é família. Então, eu tenho hoje 6 filhos, eram 7. Um partiu para o Senhor. Sim. Ficaram 6. Desses 6, só 2 têm o meu DNA. Os outros 4, 5 outros filhos não têm o meu DNA. Eles têm o meu espírito. Eles têm a alegria de pertencimento na relação comigo e têm a confiança de que a relação comigo é benfazeja, é divinamente entregue. Que eu sou um pai porque eu me dou. E eles são meus filhos porque se confiam a mim. E isso não tem absolutamente nada a ver com qualquer padronizações de nenhuma natureza, porque o que eu aprendi com Jesus no Evangelho foi isso. Quem é a família? Quem é meu pai, minha mãe? Sim. Essa resposta é de Jesus. Olhando em volta, para cada um dos olhinhos, disse: meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, o meu padrão de relação familiar vem daí. Família é uma escolha livre, não é uma imposição obrigatória do DNA. Isso é um tempo patriarcal, tribalista, onde a teoria da evolução estava em plena prática predatória, de modo que, à semelhança de um leão, eu elimino até os leõezinhos que pré-existissem à minha chegada naquele grupo para que eu só tenha filhos do meu DNA. Isso aí, esse conceito que os evangélicos gostam muito e que a ministra Damares, não em razão à adoção, porque ela diz que adotou uma moça índia, né? É até objeto de controvérsia essa adoção. Verdade. Mas, do ponto de vista dela, a família segue essa linearidade que o Evangelho não conhece. O Evangelho desestrutura todas essas linearidades. É nesse sentido que a física quântica serve também de uma boa metáfora para o Evangelho. A que compararei ao Evangelho? Senão a um mundo e dimensão onde os enlaces acontecem sem nenhuma pré-determinação? Verdade. Caio, muito obrigado pela sua disponibilidade. Gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, acompanha o Reverendo nas redes sociais dele. Vem VTV, não é isso que é o canal? No canal não, ali é uma web é o site, TV. Sim. O site é Vem VTV, é isso? Não, é portalcaifab.net. Sim. Dentro dele está a Vem VTV. Sim. A Vem VTV é uma TV de streaming, 24 horas. Mas eu estou também em todas as outras plataformas. É só procurar Caio Fábio. Ou qualquer outro tipo de dúvida, antes de perguntar, acessa caiofabio.net. Eu prefiro. Senão eu me sinto um robô trabalhando com inteligência artificial. Exatamente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.